Olá, olá, meus amigos do terceiro ano, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Que bom. Nós estamos aqui então para mais esta aula, tá? Onde a gente vai tomar uma redação como base, né? Aquele texto que eu havia solicitado a vocês lá sobre a hiperhistória, lembram? Pois é, chegou o momento então da gente fazer uma correção de redação modelo, tá? Naquele mesmo assunto. Pegamos uma redação modelo aqui e vamos analisar ela para que nós possamos então aqui identificar alguns erros, alguns problemas, algumas inadequações, né, em todos os níveis e fazer então esta aula baseada nisto, tá bom? Eu quero mostrar para vocês aqui primeiro ela 100% na folha, né, uma página no modo de layout aqui, para que você possa entender que a primeira inadequação que nós temos nesta redação, que nós estamos vendo aqui, é a inadequação estética. Tá? O que seria isso? Inadequação estética. Vocês podem ver que o parágrafo, né, não está ajustado, não está correto. Tá? Os parágrafos estão desalinhados. E nós temos que fazer aqui de imediato o alinhamento de parágrafos. Tá? É algo bastante simples. Basta que você selecione todo o documento, todo o texto, né, vai aqui em início, né, e você vai então colocar ele no modo justificar, tá? Está vendo ali, ó, justificar? Isso aqui é justificação de parágrafo, né? Parágrafo alinhado no modo justificado, tá bom? Depois, feito isso, a gente vai olhar ele aqui, né? O tamanho da letra tá bom, eu vou aumentar um pouquinho a letra, tá? Para que ela fique melhor de ser visualizada. Vou colocar uma letra tamanho 12, tá? E vou tirar do calibre aqui, vou mudar para Time New Roman. Eu gosto muito da letra Time New Roman, tá? Mas é porque eu gosto. Tu também pode utilizar para fazer textos digitados, pode usar o calibre 11 ou pode usar Arial 12, tá bom? A ABNT especifica, né, que tu pode usar Arial ou calibre. Ou também Time New Roman tu pode usar também. Tá? Lembrando que o texto do vestibular ele não é digitado, ele é um texto manuscrito. O que é manuscrito? Feito à mão. Tá? Daí é claro que tu vai ter um pouquinho mais de dificuldade e as inadequações do texto manuscrito aparecem muito mais visivelmente do que no texto digitado, né, pessoal? Eu, por exemplo, que tenho uma letra horrível, teria sérias dificuldades em escrever um texto à mão, tá? Mas é algo que se consegue a partir de treinamento. Tá bom, gente? Eu consegui fazer um texto quando eu fiz Enem. Eu consegui fazer um texto suficientemente claro para que eu conseguisse a bolsa, né? A bolsa do ProUni. 100%, graças a Deus. Tá? Mas a minha letra não é uma letra bonita, não. Ou seja, a tua letra não precisa ser bonita. Ela pode ser legível. O que é uma letra legível? Letra legível é uma letra clara e que principalmente tem distinção de letras maiúsculas para letras minúsculas. Tá? Vou aumentar o tamanho do documento aqui um pouquinho. Você pode ver aqui, ó, que o colega usou correto. Tá? Ele colocou a frase iniciada com letra maiúscula. Tá? Possivelmente. Tá? Aqui, hiperhistória, também o texto está com letra maiúscula, né? Simultaneamente. Palavras com letra maiúscula, né? São palavras, nomes próprios ou então palavras no início de frase. Tá, pessoal? Então, essa é a primeira adequação que a gente faz, a adequação estética do texto. De repente, ao longo dessa correção, a gente vai identificar outros itens que também podem ser adequados no nível estético. Tá? Próximo nível de adequação é a adequação estilística. Como é que é a adequação estilística? A primeira coisa que nós temos que ver aqui é se o colega colocou a quantidade certa de frases por parágrafo. Tá? Vamos ver aqui quantas frases ele colocou. Possivelmente estamos diante de uma nova era, no qual a transmissão e a comunicação são um dos pilares fundamentais para esse momento. A hiperhistória.
A era do imaginável torna a elevar o nível da sociedade diante dessa nova comunicação. Sendo assim, aqui começa uma nova frase. Então vocês podem ver que nós temos duas frases nesse parágrafo. Tá? O ideal é que o colega tivesse colocado 4 frases e não 2. Por quê? Uma vez que o texto está organizado em 4 parágrafos, é necessário que tu tenha 4 frases na introdução, a fim de que tu possa desenvolver cada uma dessas frases nos parágrafos seguintes. Se ele fez um texto cuja introdução tem apenas 2 frases, tá? Ele poderia fazer um texto desenvolvendo apenas mais um parágrafo, o que seria inadequado também, em termos de estilística. Tá entendendo agora o que é estilística? Estilística envolve uma série de questões relacionadas ao estilo. Como se trata de um estilo de texto argumentativo dissertativo, ou dissertativo argumentativo, tem que seguir regras, tem que seguir as regras do texto dissertativo argumentativo, que basicamente são 4 frases por parágrafo e 4 parágrafos em todo o texto. Introdução, primeiro desenvolvimento, segundo desenvolvimento e conclusão. Essa conclusão pode ser relacionada, né, ou trazendo uma solução para o problema. Uma possível solução para o problema, uma hipótese de solução. Percebemos aqui também que existem diversos problemas de gramática, tá? Então daí nós passamos para o nível de adequação gramatical. Vamos fazer o seguinte, vamos pular a parte de adequação estilística, vamos construindo ela ao longo da correção, tá? E vamos já fazendo aqui a adequação gramatical do texto, que está bastante carente, para que em seguida nós possamos então nos voltar para a parte mais estilística, até por causa que a parte estilística fica prejudicada quando tu tem um texto com muitas inadequações gramaticais. Vamos lá então. Possivelmente estamos diante de uma nova era, vírgula, na qual, tá? Era é feminino. Aqui ele se refere à era, tá? Então tem que ser na qual e não no qual, tá? E não precisa essa vírgula aqui. Na qual a transmissão e a comunicação são uns pilares fundamentais para esse momento. Vamos tirar esse uns daqui e vamos botar os. Ou então vamos fazer o seguinte, vamos botar um dos. Não, vamos botar assim, formam, tá? Formam os pilares fundamentais para este momento, tá? Como se trata do momento em que nós estamos vivendo atualmente, é este e não esse, tá? Como é que ficou a frase agora? Possivelmente estamos diante de uma nova era na qual a transmissão e a comunicação formam os pilares fundamentais para este momento. 2 pontos, a hiperhistória. Tá vendo como a estilística e a gramática se comunicam? Tá? Vamos ver como é que ficou de novo. A gente vai corrigindo e vai lendo a frase até encontrar perfeição, tá, pessoal? Possivelmente estamos diante de uma nova era na qual a transmissão e a comunicação... Transmissão do quê? Transmissão de dados. Senão fica vazio, né? O que estou transmitindo, afinal de contas? Transmitindo dados, né? A transmissão de dados e a comunicação formam os pilares fundamentais para este momento. 2 pontos. A hiperhistória. A era do imaginável. Imaginável. Não entendi o que o colega quis dizer aqui. Era do imaginável. Não entendi. Isso aqui não tem muita coerência não, gente. Vamos tirar isso aqui fora, tá? Vamos tirar essa era do imaginável daqui. Vamos fazer mais uma frase. Lembra que eu disse que estava faltando frase? Aqui tem a oportunidade, então, de nós criarmos uma frase a mais no texto. Vamos dividir aquele período anterior que nós tínhamos grande, né, em 2 períodos menores. Vamos botar um articulador, né? Assim, vírgula, torna-se
a elevar o nível da sociedade diante... Vamos ver se eu entendo essa frase aqui. Assim, torna-se a elevar... Vamos tirar esse torna-se daqui que está estranho. Concordam comigo que está estranho que ele torna-se? Vamos... Assim, a sociedade... Ah, entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer que a sociedade está se elevando a mais um nível, né? Vamos construir a frase de novo, então, aqui. Assim, a sociedade torna, né? Ou seja, novamente, torna a elevar-se a mais um nível. Diante, vamos tirar o diante daqui, vamos botar uma partir de. A partir dessa nova comunicação. Aqui, essa nova comunicação, tenho certeza que ele quis dizer nova tecnologia de comunicação, tá? Vamos botar então aqui, nova tecnologia de comunicação. Ele está se referindo aos computadores, às máquinas que conversam umas com as outras, tá? Então é isso aí. Tá? Vamos ler de novo como é que ficou agora as duas primeiras frases. Possivelmente estamos diante de uma nova era na qual a transmissão de dados e a comunicação formam os pilares fundamentais para esse novo momento, a hiperhistória. Ponto. Assim, a sociedade torna a elevar-se a mais um nível a partir dessa nova tecnologia de comunicação. Eu não gostei muito aqui, gente, foi da parte repetitiva, que comunicação está se repetindo aqui. Eu vou tentar encontrar aqui uma palavra que substitua comunicação para não ficar repetindo a mesma palavra duas vezes no mesmo parágrafo. Então, a transmissão de dados e a... Vamos trocar comunicação por informação. Tá? Acho que é isso aí, da informação. Tecnologia da informação. Assim, a sociedade torna a elevar-se a mais um nível. Ficou estranho esse torna aqui ainda, mas está certo. Poderia mudar isso aqui ainda? Poderia. Assim a sociedade... Vamos tirar o torna, tá? Eleva-se a mais um nível a partir... Vamos tirar a vírgula também. A partir dessa nova tecnologia da informação. Agora acredito que melhorou bastante, tá? Vocês estão percebendo, pessoal, que para construir uma redação é necessário ler, ler, ler. Se só escrever, 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 haverão erros, tá? Mas se tu for escrevendo e lendo aquilo que está sendo escrito, tu vai encontrar formas de adequar ou corrigir esses erros, tá? O ideal, gente, numa prova como o Enem, tá? Que tu não tá no computador, onde tu tem esse recurso de voltar a escrever de novo, né? A tecla backspace não existe na prova do Enem. Eu aconselho vocês a pensarem na frase antes de começar a escrever. O ideal é que você pense na frase antes de escrever, depois tu escreva, tá? Para não ter esse problema de ter que corrigir, porque se tu ficar corrigindo, não vai ter rascunho que chegue para ti, tá? Sendo assim, gostei do sendo assim, é um articulador, né? Deixando possível se comunicar com qualquer pessoa do mundo. Deixando possível, ele quis dizer tornando possível a comunicação com qualquer pessoa do mundo. Aqui ele quis dizer, eu tenho certeza que aqui ele não quis dizer com qualquer pessoa do mundo. Ele quis dizer entre as pessoas em qualquer lugar do mundo. Tá vendo a estilística aí, gente? Estilística é isso, é tu construir uma frase inteligível, tá? Entre pessoas de qualquer lugar do mundo, tá? Ponto. Tá? Ponto. Por que eu estou botando ponto aqui? Porque eu colocando o ponto aqui, eu estou dividindo esse parágrafo, essa frase grande, esse período grande aqui que começava com sendo e até eletrônicos, em duas. Daí eu vou conseguir a façanha de ter 4 frases no parágrafo, bem certinho que nem eu queria. Sendo assim, tornando possível a comunicação entre pessoas de qualquer lugar do mundo. Ponto. Além disso, gostei do além disso que o colega colocou aqui.
Além disso... não foi além disso, ele botou além de uma comunicação. Vamos lá, além disso, vamos botar aqui, vírgula, possibilita ou seja, viabiliza, vamos botar viabiliza e fica mais bonito, tá? A comunicação entre equipamentos eletrônicos. Beleza. Além disso, viabiliza até mesmo a comunicação entre equipamentos eletrônicos. Tá vendo só? Ficou melhor agora, né? Olha aí que interessante. Gente, esse parágrafo aqui agora está perfeito. Tá? Ele já estava bom, né? O colega tinha feito um parágrafo colocando suas ideias de forma muito bem organizada e dentro do tema. Tá? Mas agora ele está estilisticamente adequado, como vocês viram fazer educação estilística, e ao mesmo tempo está também com a parte gramatical adequada. As vírgulas estão corretas, os articuladores aqui estão seguidos de vírgula. Tá? Nós temos acento na palavra nível. Nós temos pouca repetição de palavras. Aqui eu repeti comunicação. Vamos trocar comunicação aqui por interação. Fica melhor, tá? Para não repetir comunicação duas vezes no mesmo parágrafo. Tá? Interação, neste caso aqui, funciona como sinônimo da palavra comunicação. Então eu posso usar ela. Até porque não é correto isso? Além disso, viabiliza até mesmo a interação entre equipamentos eletrônicos. Se eu quiser complementar aqui, eu posso botar aqui, ó, por meio da ou de inteligência artificial. Tem uma complementada aqui. Se eu começar a olhar, eu vou achar mais coisas para serem mudadas. Então eu vou parar de mudar aqui. Opa, faltou o R aqui, artificial. Beleza. Por que eu botei a inteligência artificial com letra maiúscula? Porque se trata, gente, de uma tecnologia específica, tá? Ela então é uma ciência, quase que uma ciência aquém da ciência tradicional. Tá? Além dos equipamentos tradicionais, nós temos o sistema de inteligência artificial, que assim como internet, tá? E web, tem que ser com letra maiúscula. Então por isso que eu coloquei com letra maiúscula inteligência artificial. Tu vai encontrar na internet letra maiúscula e letra minúscula para esse substantivo aqui, mas eu aconselho colocar com letra maiúscula. Bom, antes de ver o segundo parágrafo, eu já devo lembrar vocês que eu sou obrigado agora, neste caso, a falar do que foi tratado na minha segunda frase do primeiro parágrafo. Lembra que isso aqui é introdução? Ó, tudo isso aqui é introdução, não é? Pois é, a minha segunda frase aqui, da minha introdução, é a frase que vai servir de base para o meu parágrafo, tá bom? Então este parágrafo aqui vai abordar este assunto aqui. Tá? Da mesma forma que o terceiro parágrafo aborda o que foi dito na terceira frase. E o último parágrafo, a conclusão, eu vou encerrar dando uma solução para o problema, abordando, né, aquilo que está na minha última frase aqui. Muito embora aqui o colega quis complementar, né, o parágrafo aqui, não com uma ideia de solução do problema, até porque não se trata de um problema, né? Mas eu tenho 4 parágrafos e necessariamente eu posso concluir o meu texto abordando este assunto aqui, ó, que está na quarta frase do primeiro parágrafo. Vamos ver aqui então, qual é a minha segunda frase do primeiro parágrafo? Assim, a sociedade eleva-se a mais um nível a partir dessa nova tecnologia. Tá? Então aqui eu vou falar sobre a tecnologia da informação, né, que eleva a sociedade a mais um nível. Vamos ver se isso aqui está certo. Simultaneamente, formas de comunicação crescem constantemente ao longo do tempo. Desde a pré-história, perfeito. Tá vendo só? O colega aqui abordou o crescimento da tecnologia. Tá? Então, aqui ele está falando de crescimento da tecnologia, da mesma forma que falou de crescimento de nível de sociedade, nível comunicativo da sociedade aqui na segunda frase. Está certo o assunto que ele colocou. Muito bom, parabéns para o colega aí. Simultaneamente, formas de comunicação crescem.
constantemente. Eu não gostei do simultaneamente aqui. Tá? Eu vou tirar esse simultaneamente e vou passar esse constantemente aqui para cá, pro começo. Constantemente, vírgula, as formas de comunicação, substituir formas por tecnologia, tem crescido. Ponto. Botei um verbo no particípio aqui, tá? Para eliminar aquele constantemente ali que eu já botei no começo. Vamos botar um articulador aqui, vemos assim, ou desse modo, vírgula, ao longo do tempo. Vamos tirar esse ponto daqui. Vou botar aqui o desde com letra minúscula. Desde a pré-história. Pré-história tem que ser com letra maiúscula, por causa que é um período na humanidade. Então tem que ser com letra maiúscula, tá? Desde a pré-história. Tira a vírgula dali. A comunicação vem levando várias formas, ou seja, vem levando aqui, eu vou trocar por acontecendo. E várias formas vou botar de diversas maneiras. Ou seja, vamos ver se o ou seja pode ficar aqui ou não. Ou seja, não, o ou seja não tá bom. Ou seja, eu vou trocar por são elas. Por que são elas? São elas as formas de comunicação, tá? Aqui, ó, desse modo, ao longo do tempo, desde a pré-história, vírgula, vou botar a vírgula de novo que eu tinha tirado, né? Desde a pré-história, a comunicação vem acontecendo de diversas maneiras. São elas, tá? Esse elas aqui se refere, é um anafórico das diversas maneiras, tá? Quais são as diversas maneiras? São elas, 2 pontos. Agora eu vou citar as diversas maneiras que a comunicação tem acontecido no mundo até o momento. Pelo menos eu acho que é isso que o colega quis dizer. Então, escrita, desenhos e símbolos. Neste caso aqui, gente, ó, desenhos e símbolos ficou faltando, tá? Não tem muita coerência dizer isso, né? São elas escrita. Vamos trocar esses desenhos e símbolos aqui. Sistema de rádio, vírgula. Qual é o outro meio comunicativo que eu posso citar aqui? Vamos botar sistemas de rádio e televisão, né? Sistemas de rádio e televisão. Mais um. Sempre que for fazer citação, gente, é importante colocar 3 vírgulas, tá bom? Daí fica um número bom de ler. Tu vai oferecer um ritmo bom para tua leitura. Tá? Então, são elas: escrita, sistema de rádio e televisão, telefonia e vírgula. Mais recentemente, vírgula, a internet. Internet com letra maiúscula, tá? Ah, Leonardo, por que telefonia, sistemas de rádio e televisão não estão com letra maiúscula? Por causa que isso aqui, gente, na verdade são vários sistemas. Tu não está definindo qual é. Já a internet nós temos apenas uma. Quantas internets tem no mundo? Ah, mas tem também a Deep Web, Leandro. Tá, tem a Deep Web, tá? Mas mesmo assim, internet convencional, porque a Deep Web não é uma internet convencional. Então, internet tem que ser com letra maiúscula. Sempre, tá bom, pessoal? Vamos lá, então, aqui. Embora com o avanço de uma nova era... Opa, aqui nós temos um era com acento no A. Está errado, tá, gente? Era não tem acento. A internet, tá? Embora com o avanço de uma nova era, vírgula, a tecnologia faz um papel crucial para essa nova comunicação. Esse embora aqui está dando um sentido errado para a frase que tem que sair daqui. Não pode ficar o embora. O embora não é o articulador adequado. Na verdade, ele nem é articulador. Tá, pessoal? Então vamos tirar o embora dali. E vamos, eu já usei desse modo. O que eu posso botar aqui agora? Assim, ou com isso, né? Com o avanço de uma nova era, a tecnologia faz um papel crucial para essa nova fase da comunicação, tornando possível transmitir e armazenar
a mensagem que pode ser ouvida, lida constantemente ao longo dos anos. Armazenar mensagens, no plural, tá? Não tem aquela vírgula ali, né? Que podem ser ouvidas e lidas constantemente ao longo dos anos. Vamos tirar o constantemente daqui. Esse advérbio não ficou legal, tá? Não ficou estilisticamente legal, por causa que ele é redundante, tá? No momento que eu digo ao longo dos anos, já é constantemente, não precisa botar constantemente ali. A pessoa que vai ler ao longo dos anos já vai entender que é constantemente. Então ele é redundante, não fica bonito no texto. Tem que ser retirado, tá? Deste modo, aqui não é deste modo, é desse modo, porque se refere a algo que já foi dito. O deste só se usa para o momento que tu está vivendo ou para algo que vai ser dito posteriormente. Quando é algo que eu já falei, tem que ser desse e não deste. Ao longo dos anos, desse modo, torna a comunicação independente e absoluta, assim deixando possível transmitir conscientemente. Aqui tá complicado, gente. Tá? Tá complicado isso aqui. Vamos tirar esse conscientemente daqui primeiro, porque ele não tá bonito, ele não tem sentido aqui, né? Na verdade, eu vou tirar toda essa última frase daqui. Tirar toda essa última frase porque ela não está coerente. O que é coerência? É quando ela não tem uma relação de sentido com o mundo real. Tá? Na verdade, essa frase está só para encher linguiça aí, ela não está dizendo nada com nada. Vamos botar um ponto aqui. Vamos botar uma letra maiúscula aqui no desse modo, fazer dele um articulador. Eu já botei desse modo lá em cima, né, gente? Vamos tirar o desse modo aqui, então. Vamos botar um portanto, também é conclusivo. Vamos botar um pronome reflexivo aqui. Portanto, torna-se possível a comunicação independente e absoluta. Não entendi isso aqui. A comunicação livre, vamos botar assim, livre e perfeitamente interativa entre os seres humanos. Tá? Tô falando de seres humanos, não cheguei ainda na comunicação entre máquinas. Então, daí tá mais correto aqui. Eu coloquei uma frase com sentido agora, porque a anterior eu não consegui entender o que a pessoa quis dizer, né? Mas, embora fizesse um sentido para quem escreveu, para quem lê não tinha sentido. Eu, pelo menos, não consegui interpretar a ideia. Acredito que vocês também não entenderam. Mas vamos lá, tá, pessoal? Vamos ler todo o parágrafo aqui, então. Constantemente, as tecnologias de comunicação têm crescido. Ponto. Desse modo, ao longo do tempo, desde a pré-história, a comunicação vem acontecendo de diversas maneiras. São elas, dois pontos, escrita, sistemas de rádio e televisão, telefonia e, mais recentemente, a internet. Ponto. Com o avanço de uma nova era, vírgula, a tecnologia faz um papel crucial para essa nova fase da comunicação, vírgula. Opa. Tornando possível transmitir e armazenar mensagens que podem ser ouvidas e lidas ao longo dos anos. Portanto, torna-se possível a comunicação livre e perfeitamente interativa entre os seres humanos. Vamos botar aqui, ó. De forma sincrônica e anacrônica. Bah, agora se puxou. O que seria sincrônica e anacrônica? Riqueza vocabular, gente. Olha aí, ó. Sincrônica significa ao mesmo tempo, tá? Quando eu ligo para ti e falo ao mesmo tempo contigo, e tu fala comigo, isso é sincrônico. Sincronia. E anacrônico. O que é anacrônico? É quando está fora de tempo. Quando eu mando uma mensagem para ti no WhatsApp e tu vai ler depois, tá? Isso é anacrônico. Entenderam? Então aqui estão os dois tipos de forma que completou a frase, deixou a frase mais bonita, mais rica e com mais sentido também. Portanto, torna-se possível a comunicação livre e perfeitamente interativa entre os seres humanos de forma sincrônica e anacrônica. Vamos lá para o terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo.
Tornando em vista gerar informação independente. Aqui eu acho que é tendo em vista, tá, gente? Não tornando em vista. Vamos botar tendo em vista. Tendo em vista a geração de... Opa, botei geração, não. Tendo em vista a geração de informação independente, ficou feio. Eu não gosto quando tu repete palavras com dois tios, assim. Fica geração e informação, ficou feio para ler a frase, ó. Tendo em vista a geração e a informação. Vamos tirar essa geração daqui, que não vai fazer a menor falta. Olha a estilística aí, gente. Tá entendendo o que é estilística? A estilística é esse ajuste, ó. Tendo em vista a informação independente, vírgula, poder não, é pode, ocasionar. Ocasionar aqui ele quis dizer, eu acho que ocorrer. Pode ocorrer um colapso na sociedade. Não precisa aquela vírgula dali, né? Tá? Porque essa vírgula que ele tinha colocado aqui, gente, está separando o verbo ocorrer, ou ocasionar, como ele tinha colocado, do seu adjunto adverbial de lugar. Tá? Onde é que ocorre o colapso? Na sociedade. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Tirando essa vírgula fora. Pode ocorrer um colapso na sociedade. Vamos botar um ponto aqui. Tá? A frase já está dizendo que tinha que ser dito. Então, não tem que encher mais linguiça. Bota um ponto. Sempre que for possível botar pontos, tu bota ponto. Além disso, vírgula. Além de ter cidadães, não, cidadãos. Tá, gente? O plural de cidadão é cidadãos. Tá bom? Além disso, existem cidadãos manipulados pela informação. Ah, não, ele quer dizer que vai gerar, tá? Aqui, ó, pode ocorrer colapso na sociedade. Além disso, promover a manipulação de cidadãos. A manipulação de cidadãos pela transmissão constante de informações maldizentes e obscuras. Tá confuso, mas está certo. Tá? Pela transmissão constante de informações maldizentes e obscuras. O que ele quis dizer aqui? Tá? Que os cidadãos da sociedade moderna podem ser manipulados por causa dessa transmissão indiscriminada de informações maldizentes e obscuras. Vamos trocar o constante aqui por indiscriminadas, tá? Fica melhor. Já botei o desse modo lá em cima, né? Com isso, vírgula, vamos tirar esse deixar dali. Deixa-se a sociedade vulnerável. Não é vulnerável, tá? Vulnerável com acento no A. Operacional. Manipulável. Tá? Ele quer dizer vulnerável e manipulável. Aqui, gente, nessa frase que eu criei aqui, tudo bem que eu mudei o que ele quis dizer, tá? Mas ficou feio botar dois ável um depois do outro. Na hora da leitura fica feio. A mesma coisa com situação e condição. Dois um depois do outro fica feio. Então eu vou botar aqui, ó. Vou substituir o vulnerável e manipulável. Vou botar assim, vulnerável a com crase, né? A manipulação. Ponto. Com isso, deixa essa sociedade vulnerável à manipulação. Depois, espaço aqui, atualmente, vamos botar percebe-se assim que a sociedade está cada vez mais dependente da comunicação e da informação. Vamos tirar o ou seja daqui, porque não ficou legal, tá? E essa frase final aqui também não tem sentido, vamos tirar ela fora, tá? Eu disse para vocês que é importante a gente analisar se este terceiro parágrafo aqui está de acordo com o que foi dito na terceira frase da introdução. Vamos só conferir aqui. Sendo assim, tornando possível a comunicação entre pessoas de qualquer lugar do mundo. Tá certo. Tá bom? Tá certo, por causa que está falando da comunicação entre as pessoas ainda. O que eu estou sentindo falta aqui, gente, é a questão da comunicação de máquinas. Isso foi dito na introdução, no quarto parágrafo.
tá? Para não fugir do tema, já que a hiperhistória trata da comunicação entre máquinas, é muito importante que nesse quarto parágrafo aqui seja falado disso. Tá? Eu já li aqui a palavra hiperhistória, então eu acredito que o colega tenha colocado realmente isso, tenha falado do assunto, né, abordado na quarta frase do primeiro parágrafo, aqui no último parágrafo desse texto. Vamos ver aqui então. Conclui-se. Conclui-se. Tá errado, é conclui-se, sem acento, tá? Conclui-se, não precisa aquela vírgula ali. Falar um pouquinho sobre esse conclui-se aqui, gente. Olha, vários professores recomendam o não uso de articuladores de obviedade, assim, né? Que é lógico que tu vai concluir aqui. Então, conclui-se é meio estranho. Estilisticamente, estaria errado. Só que nós temos que considerar que ele existe, tá, gente? O articulador conclui-se existe. Não existe conclui-se? E por que eu não posso usar o conclui-se? Posso usar. Então eu não vou tirar ele daqui. Mas eu não recomendo. Tá? Eu recomendo que vocês utilizem por fim, dessarte, sendo assim, tendo em vista o que foi discutido, tá? Tudo isso fica melhor do que conclui-se. Mas eu vou deixar o conclui-se aqui em respeito ao colega que colocou e porque o conclui-se existe. É só uma questão de opinião. Tudo bem? Conclui-se que a hiperhistória... Opa! Hiperhistória com letra maiúscula. Tá? E o acento está virado. Tá? É assim, ó, acento agudo. Tá? Conclui-se que a hiperhistória é a era, de novo com acento aqui, tá errado, tá? A era da inovação e tecnologia. Vamos botar um ponto aqui, encerrando a frase, porque aqui ele colocou um articulador portanto, né? Vamos tirar o portanto, vamos botar um logo e deixar o portanto para mais adiante. Logo leva a comunicação a outro nível extraordinário. A outro nível. Vamos botar um nível. Por quê? A palavra extraordinário, ela já se refere a algo que nunca aconteceu antes. Tá? E além disso, gente, nível é uma palavra, é um substantivo masculino, então tem que ser extraordinário e não extraordinária. Tá? Logo, leva a comunicação a um nível extraordinário para a humanidade. Só para dar um pitaco ali, né? Para a humanidade. Dá mais ritmo no texto, tá? Senão fica muito pequenininha a frase. A frase muito grande é feio, mas a frase pequena demais também não dá. Pode-se dizer que é um ápice da humanidade. Vamos botar o pode-se, vamos botar entende-se. Por quê? Eu estou concluindo. Lembre que é o parágrafo de conclusão. Então, sempre que eu puder direcionar para essa ideia de conclusiva, é melhor, tá? Entende-se assim que trata-se de não, vamos botar do ápice, tá? Não se tem vários ápices, se tem um ápice. Então o que vai acontecer? Eu vou botar do, porque se eu botar o artigo indefinido dá a ideia de que houveram outros, porque esse seria só mais um. Quando eu coloco do, o artigo definido o está dizendo para mim que se trata de algo específico, de um único. E é o caso de ápice, não pode ter vários ápices, só tem um ápice, tá bom? Senão fica incoerente. Entende-se assim que trata-se... ficou feio. Lembrando que sempre que eu tenho o pronome que antes do verbo, eu tenho que botar o pronome oblíquo átron para antes do verbo. Tá? O que puxa o pronome para antes do verbo. Tá? Fazer então uma próclise aqui. Se não tivesse o que, poderia botar trata-se. Tipo aqui, ó, entende-se. Mas como tem o que antes aqui, tá? Eu tenho que botar a partícula se para antes do verbo. Senão fica feio e é gramaticalmente inadequado. Entende-se assim que se trata do ápice da humanidade. Tá? É o parecer dele aqui, né? Caminhando diante de uma nova era. O colega é teimoso, ele gosta de colocar era com acento no A, né? Da comunicação. Vamos ver aqui, ou seja, com apenas 2 cliques, no plural,
você tem... Aqui, gente, ó, esse tem aqui, ele botou acento. Só se coloca acento na palavra tem quando é plural. Se fosse vocês, estaria certo. Mas como é só você, tá no singular, daí eu tenho que botar no singular aqui também o tem. Tá bom? Apenas 2 cliques. E outra coisa, não é melhor botar o você aqui, não é bom botar você, por causa que não é estilisticamente correto num texto dissertativo. Então, botar tem-se. Tem-se informações diversas e pode-se, aliás, vamos botar o se para antes do verbo também, por causa que aqui eu tenho o e, tá? A conjunção e. E se pode comunicar com qualquer... Não, ficou feio. Informações diversas. A comunicação com qualquer pessoa do mundo. Tá? O que faltou aqui nesse texto, gente? Gramaticalmente aqui tá certo, né? Só que, na verdade, não está falando da comunicação entre máquinas, que é o objetivo da hiperhistória. Então eu tenho que inserir isso aqui. Tá? Para que meu texto tenha o mínimo de coerência, eu preciso inserir a comunicação entre máquinas, que foi citada na introdução. Não posso deixar assim, senão eu vou fugir do tema. Eu não quero fugir do tema. Fugir do tema anula a tua redação. Tá? Conclui-se que a hiperhistória é a era da inovação e tecnologia. Logo, leva a comunicação a um nível extraordinário para a humanidade. Além disso, entende-se assim que se trata do ápice da humanidade, caminhando diante de uma nova era da comunicação. Essa última frase aqui eu vou substituir pelo seguinte, ó. Fica, portanto, o temor de que a comunicação independente entre máquinas traga à sociedade novos problemas ao invés de solucionar problemas antigos. Por quê? Aqui eu fiz questão de citar comunicação entre máquinas para que o texto não ficasse vazio em relação ao tema. Tá, gente? Comunicação entre máquinas é o foco da hiperhistória. É disso que estamos falando. Então, pelo menos nesse trecho aqui, né, eu quis ainda em tempo citar este termo para que não ficasse fora do tema. Lembrando que sempre que eu fujo do tema, eu zero a redação. Tá? Então aqui eu quis trazer um remendo para a falta de conteúdo que faltou no texto aqui. O ideal seria que nesse segundo parágrafo o colega já falasse da interação entre máquinas. Tá? Seria melhor. Mas aqui nós colocamos no final, né? Eu também não quis mudar muito, não tem muito o que fazer aqui, porque senão eu estaria construindo uma redação nova. Fica a dica para vocês organizarem no primeiro parágrafo aqui a distribuição dos assuntos a serem tratados nos parágrafos. Tá? Lembrando que nunca vocês podem fugir do tema. Então, se tu fugir do tema no primeiro parágrafo, ou seja, não colocar o tema direto nessas 2 frases centrais aqui, ó, do primeiro parágrafo, vai ser muito difícil tu fazer uma abordagem de forma que deixe evidente que tu não fugiu do tema. Tem que deixar claro isso, tá, pessoal? Não pode fugir do tema. E aqui, nesta redação, tem um problema insolúvel, né, que é a questão da quase fuga do tema. Não fugiu porque aqui eu consegui consertar no final, mas não está ainda como eu gostaria que estivesse. Tá? Eu quis fazer um remendo aqui, colocar essa situação, né, das máquinas, mas não está bom. Eu fiz o que eu pude fazer aqui. Tá? Eu espero que esta aula, essas correções que eu fiz, tenha servido para vocês aí, tá bom? A aula já ficou comprida demais. Vamos deixar por aqui. Fiquem com Deus. Deixa nos comentários aí o que tu entendeu. Beleza, pessoal? Tchau, tchau, então.